Vibe Mundial FM. Eu vou ler um trecho para vocês de um momento do Osho, que é bem um momento que nós estamos vivenciando. Eu achei muito interessante. Chama-se A Voz Interior. Se você encontrou a sua verdade dentro de você, não há mais nada para descobrir em toda esta existência. A verdade está atuando através de você. Quando você abre os olhos, é a verdade abrindo os olhos. Quando fecha os seus olhos, é a verdade que está fechando os seus olhos. Essa é uma meditação extraordinária. Se você puder simplesmente entender o mecanismo, não precisará fazer mais nada. O que quer que estiver fazendo estará sendo feito pela verdade. Se você estiver andando, será a verdade andando. Se estiver dormindo, será a verdade dormindo. Se estiver falando, será a verdade falando. Se estiver em silêncio, será a verdade que está em silêncio. Essa é uma das técnicas de meditação mais simples. Por quê? Pouco a pouco, tudo se acomoda segundo essa forma simples e então não há mais necessidade de técnica. Quando você está curado, joga fora a meditação, joga fora o remédio. Então você vive com verdade, cheia de vida, radiante, satisfeita, abençoado, uma canção em si mesmo. Toda a sua vida se transforma em uma prece sem palavras, ou, melhor dizendo, em um estado de oração, em um estado de graça, de beleza, que não pertence a esse mundo, em um raio de luz vindo do além, iluminando a escuridão do nosso mundo. A voz interior não fala por palavras, mas na linguagem inarticulada do coração. É como um oráculo que só fala a verdade. Há momentos em nossas vidas em que muitas vezes parece nos estar chamando de várias direções. A própria confusão que sentimos nessa ocasião é um lembrete para que procuremos silêncio e centramento dentro de nós mesmos, e só assim seremos capazes de escutar a nossa verdade. Puxa. Eu achei essa meditação dele fantástica, que é justamente isso que nós precisamos, encontrar nossas verdades internas. E olha, eu vou te falar, eu vou conversar com vocês um assunto. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem um propósito, vamos falar propósito na vida. Então, quando nós sabemos qual é o nosso propósito, quais nossas verdades internas, nós conseguimos nos encontrar. E muitas vezes nós não temos prazeres, não encontramos prazer. Não. Muitas vezes as pessoas ficam no automático, no piloto automático, e vai e volta, e não sai dessa situação, e não consegue chegar a conclusão nenhuma, e fica sempre naquela confusão mental de saber o que eu faço, como eu resolvo isso, como eu trabalhar isso. E é claro, você não consegue se encontrar, não consegue se resolver, não consegue se ver perante você mesmo, porque você não encontrou a sua verdade interna. E tem uma coisa, aquilo que você sente, aquilo que você... Eu falo que as pessoas ficam num pensamento o tempo todo, pensam e não agem. O que é o pensamento? Pensamento é nossa mente que vai devagando. A nossa mente, o próprio nome já diz, a nossa mente mente. Então, se você não souber trabalhar com a sua mente, deixando ela não entrar no foco da verdade, porque como ela mente, a verdade é o que a gente vê lá fora. O que a gente sente, nós não estamos sendo verdadeiros com nós mesmos. Então, a sociedade, o grupo onde convivemos, o grupo onde vivemos, a própria vida nos ensina pelaquele grupo, né? Pelaquela situação pelas quais estamos convivendo. Então, nós somos o meio ambiente, nós somos o que está nos acontecendo. E tudo que nos acontece são reflexos de nós mesmos. Nós mesmos brigamos o tempo todo com verdades internas e não somos flexíveis para enxergar o outro lado. Porque ninguém tem flexibilidade para enxergar o outro lado. Então, fica na briga. Porque a minha verdade é verdadeira. A sua não serve de nada. A sua, para mim, não tem valor. Mas é a verdade da pessoa. Que tal começarmos a respeitar o limite de cada um e saber qual é a verdade dele? É isso que a pessoa entende, é isso que a pessoa acredita como verdade. Então, a discussão vai ser uma discussão que não tem mais fim. Porque é a verdade de cada um. É aquilo que eu acreditei, são minhas crenças limitantes que me fez acreditar que aquilo é uma verdade.
Então, qual é a sua verdade? Que verdade você está vivenciando agora que você não está conseguindo resgatar você com você mesma? Você percebeu quando a gente não se coloca na vida, a gente fica sempre com falsas ilusões. É o que mais acontece. Nós vivemos de ilusões. É o que mais acontece, nós ficarmos brigando, discutindo. Gente, não resolve nada, não tem discussão, a discussão é eterna e nunca ninguém vai chegar a uma conclusão lógica, porque é a verdade de cada um. E eu falo tudo isso porque, astrologicamente falando, nós entramos em peixe, né? Então, o signo de peixes, eu vou falar, é o último signo do zodíaco, né? Então, ele mexe muito com o nosso inconsciente. Mexe muito com aquilo que nós temos dentro da gente e que nós precisamos colocar como verdade. Normalmente, a casa 12, que é, na astrologia, peixes é a casa 12, para quem tem um signo, que nem eu sou Áries, né? Então, eu tenho, minha casa 12 é peixes. Então, o que eu tenho que fazer agora nesse período que a gente fala que é inferno astral? O inferno astral nada mais é que ter consciência das suas verdades internas. Ter consciência que aquilo que eu estou falando é minha verdade. Eu brinco sempre que eu escutava muito o Ademar Ramos e ele falava sempre: acredite em tudo que eu falo. Ao mesmo tempo, duvide de tudo que eu falo. Porque quando você vai duvidar daquilo que eu falo, você vai em busca. Você vai em busca de saber se aquilo é verdade ou não verdade. Então, você vai adquirir o seu conhecimento e vai adquirir as suas verdades internas. E não vai ficar só fixada nas minhas verdades ou nas verdades de qualquer um que está ao meu redor. Porque eu tenho a minha verdade, outros vão ter outras verdades e você vai criar um diálogo dentro de você e vai falar e vai criar uma verdade interna. E essa verdade interna é que vai te conduzir para a vida. E quando você não está com essas verdades internas, o que acontece? Você entra numa depressão, você entra num síndrome, você entra com muitas verdades e acredita que isso é verdadeiro. O medo é uma verdade. Todo mundo está com medo. Todo mundo está receoso de tomar as atitudes, de tomar as decisões. Todo mundo. Então, nós criamos uma nova verdade nesse último ano. Foi outras verdades, outras vertentes que foram o quê? Eu criei medo de sair de casa, medo de andar de ônibus, medo de andar de avião, medo de andar de metrô, de trem, medo. Que verdade é essa agora? E você com medo, você consegue resolver as coisas? Só pergunto isso. Eu não estou falando na situação, não estou falando nada disso. Eu estou falando apenas o quanto que o medo nos retrai e nos deixa totalmente inertes. Mesmo quando você está com medo de tomar uma decisão, é medo. É medo das consequências dessa decisão. É medo do que vai acontecer amanhã. É medo do que às vezes eu não vou ter o dinheiro para pagar minhas coisas. É medo. E o medo, você acha que vai sair? O que você vai atrair para você? Aquilo que você tem medo. Aquilo que você busca como verdade. Então eu falo assim, é verdade, agora não vou ter emprego, eu não vou ter agora como trabalhar, não vou ganhar dinheiro, eu não vou... Você criou o quê? Um receio, um medo. Você criou outras verdades internas, você criou outras realidades internas. E vou falar, nesse exato momento, nós necessitamos de ações imediatas, ações que eu falo com nós mesmos. O que é verdade para a gente, o que a gente está trazendo de amorosidade, que tudo na vida, gente, é com amor. Se vocês não colocarem amor no que vocês estão fazendo, não colocarem respeito por si próprio, isso chama-se amor próprio. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que ficar brigando, discutindo ou falando mal, um monte de coisas que acontecem por falta de respeito. Porque eu só vou ter respeito pelo outro se eu tiver respeito por mim mesmo. Eu não tenho direito, nunca eu tenho direito de julgar o outro. Porque quando eu julgo o outro, eu dou o mesmo direito de ser julgada. Quando eu critico o outro, eu estou tendo o mesmo
direito que ele me critique. E estou falando, na constelação a gente fala o seguinte: quando eu julgo o outro, eu estou me sentindo maior do que o outro. Eu acho que eu sou a dona da verdade. Eu acho que eu sou a dona daquilo que eu acho errado. Mas é errado para mim. Eu criei essa verdade e você está criando que verdade para você? E você está fazendo o que com você? Através das suas verdades, através das suas crenças limitantes, né? Que eu falo muito que é crenças, né? Nós acreditamos muito em coisas obsoletas, coisas que não existem mais, né? Coisas de ego, né? A gente trabalha muito com ego. Eu acho que quando eu tenho a minha verdade, eu tenho que colocar e tem que ser a minha verdade absoluta. Isso é a única verdade que existe. E gozado que daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, eu já mudei o contexto, porque foi necessário mudar esse contexto de verdade. Foi necessário buscar outras realidades, porque o momento assim o exigia. Então, quem somos nós para falarmos do que está certo ou o que está errado? Vocês perceberam como nós vivemos num contexto onde a nossa existência é uma coisa tão profunda, mas nós não estamos dando valor para ela. Nós estamos vivendo sempre em função do outro. O que o outro diz, o que o outro conduz como verdade. Mas e você? Qual é a sua verdade interna? Você concorda com tudo que todo mundo diz? Então você não tem personalidade? Ou você acha que você é a única pessoa que tem verdade? Também é uma coisa meio complexa. Nós temos que ter o caminho do meio. Flexibilidade. Saber falar com saber escutar. Porque aí nós vamos encontrar, vamos ter discernimento daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, daquilo que é uma verdade que vai me fazer bem. Vibe Mundial. 95.